E aí pessoal, tudo bem? Em sistemas digitais, hoje eu quero te falar sobre os registradores de deslocamento. Registradores de deslocamento são circuitos lógicos muito parecidos com os contadores digitais. De certa forma, esses elementos eles são utilizados principalmente no armazenamento de dados digitais e eles não possuem, diferentemente dos contadores, uma característica interna de sequência de estado em sua contagem. De modo geral, os registradores são formados basicamente por flip-flops e as principais aplicações envolvem aí o armazenamento e a transferência de dados em sistemas digitais. Por exemplo, um flip-flop do tipo D, se você colocar um nível alto aqui na entrada, quando você aplica um pulso de clock nesse flip-flop, esse dado de entrada ele fica armazenado, pois ele vai então aparecer ali na saída. Então, de modo geral, os flip-flops vão ser utilizados para o armazenamento e o deslocamento de bits, tanto 1 quanto também bit 0. Podemos basicamente classificar ou dividir aí, os registradores de deslocamento em duas classes. Bom, uma está relacionada à entrada e saída de dados e a outra está relacionada aí à circulação, à realimentação de dados. Com relação aí à entrada e saída de dados, basicamente teremos que analisar aí aspectos da entrada e saída de dados de modo serial ou paralelo. Então nós temos, por exemplo, uma combinação SI-SO, também chamada popularmente de SISO. Nesse caso, nós temos serial in, serial out. Temos também uma combinação do tipo SIPO, serial in, parallel out. Temos também uma configuração PISO, que é parallel in, serial out. E temos uma outra configuração, que é a PIPO, parallel in e parallel out. Então, de certa forma, nós estamos analisando a entrada e saída de dados, ou no modo serial, ou no modo paralelo. O registrador de deslocamento do tipo SISO é um registrador que apresenta a característica de entrada de dados seriais e também a saída de dados seriais. Então, você vai aplicar dados seriais na entrada e esses bits eles serão deslocados através dos flip-flops que farão a composição desse registrador e você também irá retirar esses dados de modo serial. Um registrador do tipo SIPO, ele tem agora entrada de dados de forma serial e a saída de dados vai ser de forma paralela. Então ele é muito similar ao SISO, na entrada de dados, seriais, os bits estarão em série, entretanto, a retirada de dados será de forma paralela. Então os dados irão ser repassados a cada flip-flop e ao final da quantidade necessária de pulsos de clock, você poderá retirar ali o total de bits, só que agora de forma paralela. Já um registrador do tipo PISO, ele tem a entrada de dados de forma paralela e a saída de dados que é aplicada de forma serial. Então nós temos um artifício de fazer ali a inserção dos dados simultaneamente em cada um dos flip-flops que irão compor o registrador e depois nós faremos deslocamento desses bits de tal forma que possamos retirá-los aqui serialmente. Já o registrador do tipo PIPO apresenta características similares ao que foi mostrado anteriormente. Neste caso, nós entramos com os dados de forma paralela e também de forma paralela iremos retirar os dados na saída. Observe que neste caso nós não teremos aqui a transição de bit a bit em cada um dos flip-flops. Os dados chegam e então os dados serão repassados, tanto na entrada paralela quanto na saída paralela. Uma outra aplicação para o registrador contador é na questão aí da aplicação dos elementos com realimentação de dados. Bom, nesse caso, nós reinserimos a saída de dados como uma entrada. E aí nós podemos gerar algumas sequências especiais. Como exemplo dessas sequências, podemos citar o contador Johnson, onde ele inicialmente vai ter todo os seus bits igual a 0 e depois você vai deslocando bits 1 até completar toda a saída com nível alto e depois você vai deslocando bits 0 até zerar novamente todas as saídas. Um outro exemplo de contador, registrador, utilizando aqui também essa ideia do deslocamento, é o contador em anel. Neste caso, você sempre terá apenas uma única saída
ativa. Neste momento aqui, né, eu tenho um exemplo de uma tabela que vai de 0 a 9. Então aqui eu tenho um contador registrador decádico, de tal forma que apenas uma das saídas está ativa. É mais um exemplo, né, de uso aí do registrador como forma de contador em anel. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria apresentar para vocês. Deixe seu like ou seu dislike, faça comentários, inscreva-se no canal. Tudo isso vai fortalecer o nosso canal. Espero que todos estejam e fiquem bem. Um forte abraço a todos.